Olá, o material aqui contido é o resgate histórico de um conteúdo que foi anteriormente publicado no SlideShare e que agora então é reorganizado para apresentação sobre o tema de indicadores de prazo e também outros indicadores para o curso de gestão de projetos em temas especiais. Obrigado. Métricas aplicadas ao planejamento e controle. Curvas, análises, indicadores e paradigmas em gestão de projetos. Por Peter Mello. Olá, esse é o primeiro vídeo, primeira apresentação de 2014, e ela nasce como uma comemoração, depois de eu ter recebido a notícia do SlideShare, de que fiquei no top 1% dos SlideShares mais vistos em 2013. Isso então faz com que a gente perceba que faz sentido tentar compartilhar os materiais, coisa que eu faço desde 2003, na época que eu estava estudando para minha certificação do PMP. São 10 anos agora em que eu agradeço aos grandes mestres com o mecanismo que eu aprendi com eles. Pay it forward. Ou seja, aquele processo de aprendizado que você tem, que você recebe de alguém, a melhor forma de agradecer é levando esse aprendizado para alguém mais. Esse PowerPoint é dedicado àqueles que mais contribuíram para essa minha formação. O Ed Fern, Russell Archibald, Vladimir Liberzon, Jefferson Guimarães e o Marcos Posse. Bom, para a proposta desta apresentação, vamos começar definindo um problema, uma circunstância que a gente encontra com alguma regularidade nas listas de discussão e etc. E então, a partir daqui eu vou definir o que se espera desenvolver através dessa apresentação. Problema. As métricas estão presentes nos mais diversos debates e há uma infinidade de métodos e aplicações. Essa apresentação então irá mostrar alguns indicadores e métricas que são corriqueiros, mas sinalizando sua aplicação para múltiplos stakeholders, os nossos múltiplos envolvidos, pessoas interessadas. Não um único indicador que atenderá à expectativa de todos esses usuários, todos esses stakeholders, e dada a multiplicidade de interesses de cada uma das partes interessadas em um projeto. Bom, para a gente ter então uma ilustração desse problema, vamos ver a visão de um indicador muito simples, algo que a gente usa no nosso dia a dia, que é simplesmente a contagem de dias de atraso. Vamos ver como é que funciona essa contagem de dias de atraso sob a ótica de múltiplos envolvidos, ou seja, como que cada stakeholder percebe na realidade o que significa este indicador. O que precisamos perceber é que um indicador, seja lá qual ele for, ele tem um significado diferente para cada pessoa envolvida. O mesmo número, a mesma informação, ela pode ter esse significado totalmente diferente para cada parte interessada em função da expectativa dessa pessoa dentro de um projeto. Se olharmos, por exemplo, um cenário vendido de um projeto qualquer, onde nós temos aí um prazo planejado de 65 dias, nós temos aí duas grandes fases. A engenharia do produto, que deveria começar no dia 1º e terminar no dia 40, e a fabricação do produto, que deveria iniciar no dia 25 e terminar no dia 65. Vamos agora. Vamos agora olhar esse mesmo projeto em relação a um planejado e uma realização. Vou imaginar, por exemplo, que por qualquer razão, o projeto previsto para iniciar no dia 1º só começou no 5º dia. E a engenharia, que deveria terminar no dia 40, ela seguiu até o dia 50. Vamos ainda pensar que, em função do trabalho da engenharia, aquele início de fabricação que deveria começar no dia 25, começou de fato no dia 35. E o projeto, que deveria terminar no dia 65, se estendeu agora até o dia 90. Temos então um indicador muito simples, uma relação entre a data de término prevista e a data de término realizada. Encontramos nesse caso uma diferença de 10 dias para o trabalho da engenharia. A engenharia atrasou 10 dias? Verdade ou mentira? Na visão do financeiro, sim, porque eu tenho uma alteração do fluxo de caixa e ele está prejudicado em relação àquele cronograma, linha de base que foi determinado. Na visão do cliente, bom, talvez, depende se há um marco de entrega de engenharia. Se essa engenharia é uma engenharia interna e ela é simplesmente parte do meu processo produtivo e eu não tenho necessariamente um impacto descrito em função desse atraso para o meu cliente, eu não tenho um atraso da engenharia. Na visão da própria engenharia, que é responsável por aquele trabalho, ela já tem uma perspectiva bem diferente.
ela foi impossibilitada de iniciar no dia 1º, seja pela falta de um recurso, ou porque só deram para ela um aviso tardio do início do projeto, ou qualquer outro problema, e ela realmente só começou a atividade dela no dia 5. Significa então que quando ela postergou o seu trabalho para o término no dia 50, o seu atraso não seria de 10 dias, mas de 5. E como fica esse mesmo indicador em relação ao contrato? Na visão do contrato, o atraso de 5 dias da engenharia, ou o atraso de 10 dias da engenharia, vai depender de quem tem a responsabilidade pelo atraso. Se o projeto começou mal, largou mal, e eu tenho uma responsabilidade do meu cliente, eu vou ter que levar esse atraso a uma negociação, vou ter que fazer uma reorganização do meu plano de projeto em função desse atraso, e o atraso real da minha engenharia é de apenas 5 dias. Porque aquela diferença entre o término no dia 50 e o término no dia 40, eu tenho que fazer uma divisão de responsabilidades. Os primeiros 5 dias em função daquela dificuldade que eu tive com o meu cliente e os outros 5 dias com alguma queda de produtividade ou dificuldade que eu tive com a engenharia. Bom, agora que já entendemos que um indicador tão simples como o dia de atraso pode ser extremamente difícil de lidar se nós não sabemos quais são as pessoas envolvidas, qual é a aplicação dessa informação e qual é o uso final desse indicador, já vimos que pode ter conflito de entendimento entre o que é o atraso para uma engenharia, para o cliente final, para a área financeira ou mesmo para a administração de um contrato. Então, o que nós precisamos fazer para trabalhar bem com indicadores? Temos que começar fazendo cronogramas com um planejamento completo, bem pactuado, bem ordenado, com uma estrutura de comum acordo entre as partes. E aí, como parte do nivelamento de conceitos, nós vamos aqui demonstrar a evolução de um projeto exemplo, desde sua definição até o desenvolvimento de um cronograma. Para o nosso projeto exemplo, vamos imaginar aqui um projeto para a construção de uma unidade de destilação, denominada XYZ0001. Nós vamos então, a partir daqui, criar exemplos de aplicação de métricas e indicadores que também poderão ser apresentados para outros tipos de projetos. E para não gastarmos muito tempo em todo o processo de elaboração de um cronograma, parte desses slides já aproveitam o contexto de planejamento e controle apresentados numa outra apresentação que está disponível no SlideShare, que é chamada Planejamento, Execução e Controle, Projeto UDE. Precisamos aqui perceber que um projeto pode ter múltiplos níveis. E para o nosso exemplo, não importa em que nível esse projeto está em relação a outros projetos e seus subprojetos. Ou seja, a UDE XYZ001 que nós estamos construindo, ela pertence a uma refinaria chamada XYZ, que faz parte de um grupo de refinarias de São Paulo. Não me importa em que momento, em que ponto que eu estou da minha estrutura, eu preciso desenvolver o conceito de determinação dos elementos do meu cronograma de forma adequada, para que a partir daquele ponto eu consiga desenvolver os meus indicadores. Assim dizendo, composições ou decomposições daquilo que é o nosso projeto irão influenciar o que se espera medir. Nossa UDE XYZ001 aqui será dividida em dois grandes subprojetos. A UDE A, que tem a parte de dessalinização, pré-aquecimento, pré-flash, estabilização e ainda a parte de napta. E o subprojeto UDE-B, que começa com forno e vai terminar fornecendo a napta pesada, o querosene, diesel leve, diesel pesado e assim por diante. Se então agora olhamos esses múltiplos níveis, nós estamos vendo então a importância da estrutura analítica do projeto. Neste caso, voltando ainda à decomposição de um projeto ainda maior do que o que nós estamos levando em consideração, existe um conjunto de refinarias divididas em grupos, refinaria de São Paulo, refinaria de Minas Gerais e outras. As refinarias de São Paulo estão divididas na XYZ1, na XYZ2. Dentro da XYZ2 nós temos unidades diversas. E entre as várias unidades nós temos a nossa unidade de destilação. Para falarmos rapidamente do que é a estrutura analítica de projeto, busquei ali um link pela internet, Flávio Souza em seu blog, ele nos diz: a EAP é um processo para subdividir os trabalhos em um projeto. Dessa forma, os trabalhos tornam-se componentes menores e mais simples de serem gerenciados. Ela é uma representação hierárquica das entregas de um projeto.
As entregas são qualquer produto, resultado ou capacidade para realizar um serviço único e verificável que deve ser produzido para concluir um processo, uma fase ou um projeto. Isso ele teria trazido conforme o guia PMBOK ainda na sua 4ª edição. Simplificando, a EAP dividirá o projeto em entregas. E aqui para essa apresentação eu trago o que eu estou chamando de primeira quebra de paradigma. A aplicação de métricas e indicadores para uma multiplicidade de envolvidos ou stakeholders, ele na realidade exige o desenvolvimento de múltiplas estruturas analíticas para um mesmo projeto. Assim, se estamos falando de estruturas analíticas de projeto, nós precisamos expandir um pouco o conceito dessa EAP. Nós temos que falar que ela é uma decomposição ou agrupamento baseado em entregas e ver que isso é apenas uma das várias visões de um mesmo projeto. A EAP ela pode ser desenvolvida sob diversas óticas. Ela pode reunir informações geográficas, prioridades, áreas, fases, grupos, departamentos, responsabilidades e muito mais. E segundo Vladimir Liberzon, que apresentou isso no PMI Global de 2008, nós devemos, no mínimo, desenvolver as seguintes estruturas analíticas de um projeto. A estrutura analítica por entrega, a estrutura analítica por responsabilidades e a estrutura analítica por processos. Falaríamos então disso em um outro trabalho chamado Gestão Moderna de Portfólio, que está disponível no link aqui sinalizado. E aqui entramos no que seria a quebra de paradigmas número 2. E essa eu não vou poder ilustrar com detalhe porque ela é meio trabalhosa. Mas os agrupamentos com base em atributos de atividades que são aplicados em alguns softwares, eles não são sinônimo de criação de múltiplas estruturas analíticas em um mesmo projeto. Ou seja, nós podemos abrir uma ferramenta e a partir de uma categorização, uma classificação dos elementos da minha estrutura analítica, eu posso reconstituir essa estrutura a partir de novos agrupamentos. Esses agrupamentos, eles se aproximam da ideia da múltipla estrutura analítica que nós estamos nos referindo aqui. Mas ela não é exatamente a mesma coisa e, numa outra oportunidade, a gente pode desenvolver esse tema. Para um exemplo prático, supondo que o valor total de venda de um determinado projeto representa uma métrica aplicada ao planejamento e controle para o acompanhamento de um projeto, é possível verificarmos a utilidade e a aplicação de múltiplas estruturas analíticas. Vamos olhar aí, por exemplo, o projeto X, dividido na fase 1, a fase 1 separada em conjunto 1A e conjunto 1B, e a fase 2 dividida no conjunto 2A e no conjunto 2B. Agora vamos imaginar então que estamos fazendo um controle do nosso projeto, um dos nossos indicadores tem a ver com o valor total dessa venda, e o conjunto 1A tem um valor de R$2.000, o conjunto 1B tem um valor de R$1.800, o conjunto 2A R$2.200 e o conjunto 2B R$2.000. Se eu fizer então a totalização pela fase, imaginando que a minha fase é a entrega que eu estou trazendo para o meu cliente, nós teríamos então a fase 1 com R$3.800 e a fase 2 com R$4.200. Podemos assim ver que o valor total do nosso projeto X é de R$8.000. Nós vamos levar esta estrutura analítica, essa decomposição, como elemento fundamental para a criação do nosso cronograma e, com isso, também o fluxo físico-financeiro do nosso projeto. Nesta ilustração, temos então a estrutura analítica que foi criada, baseada em duas grandes entregas, chamada fase 1 e fase 2 do projeto, e o desenvolvimento de um cronograma correlacionado. Esse cronograma, com seus respectivos valores e a sua distribuição no tempo, eles vão me dar, então, uma relação do meu fluxo de caixa e também poderia dizer assim a minha primeira curva S do meu projeto, ou o nosso primeiro indicador, baseado ainda na parte financeira. Aqui vale lembrar também que, apesar da gente falar muito de cronograma físico-financeiro, na realidade, quando eu pego a decomposição das minhas fases em conjuntos e estabeleço um preço pela entrega em si, que está sendo levado ao meu cliente, e com isso estabeleço o momento inicial onde se produz a expectativa daquele valor, nós não estamos criando um cronograma financeiro, e sim um cronograma econômico, ou seja, a partir daquele momento específico histórico, ao se concluir o conjunto 1A ou se concluir o conjunto 1B, a empresa tem condições de ir até o cliente e fazer uma cobrança de R$2.000 ou de R$1.800 ou de todo o projeto. Temos assim, então, uma expectativa econômica em função daquela entrega que está demonstrada naquele cronograma.
E o seu pagamento, que vai depender das garantias, da emissão do processo de medição, o pagamento, o depósito do cliente, o reconhecimento do pagamento em si, nós então, se levarmos isso para dentro do nosso cronograma, nós teríamos então um cronograma financeiro. Em relação então ao meu cronograma físico e econômico, nós podemos então perceber que o critério de avanço ele também vai mudar em relação a cada uma das pessoas envolvidas. Para quem está realizando o trabalho, para a empresa em si, cada semana tem um avanço econômico. Eu tenho um valor potencial que vai ser cobrado do cliente em função daquilo que eu estou construindo. E esse valor ele pode ser distribuído no cronograma para análise de desvios. Ou seja, na medida que o processo na engenharia vai caminhando, ou na fabricação, ou na montagem externa, ou no desenvolvimento do meu software, análise, ou requisito, testes, não importa qual o trabalho está sendo executado, eu posso entender que existe um valor potencial daquela entrega que está se preparando para o meu cliente e, consequentemente, os desvios em relação ao previsto e planejado já são indicadores importantes. Agora, para o cliente final, o avanço normalmente só acontece com entregas bem definidas. Às vezes com pacotes mais distribuídos, mais detalhados, com mais momentos de medição, às vezes com grandes entregas, mas o fato é que a medição para o cliente vai ter uma perspectiva totalmente diferente da evolução do trabalho sob a ótica de quem a está realizando. Seguindo com o nosso exemplo prático, em relação às múltiplas estruturas analíticas, vamos então imaginar que esse mesmo projeto que começou com uma EAP baseada em entrega, nós precisamos então fazer um acompanhamento durante o processo de realização do meu trabalho, independente daquelas fases ou aqueles momentos onde eu estou recebendo aportes do meu cliente. Dessa forma, pode ser interessante, por exemplo, eu desenvolver um cronograma onde a EAP foi desenhada a partir das responsabilidades. Ou seja, ao invés de ver que o conjunto 1A e o conjunto 1B estão como parte da fase 1, eu quero entender que o conjunto 1A e o conjunto 2A são parte do meu processo de engenharia e o conjunto 1B e o conjunto 2B são parte do meu processo de montagem. Essa separação, então, entre dois momentos de engenharia e de montagem, que vão me dar, inclusive, valores econômicos diferentes quando eu estiver fazendo o meu acompanhamento, eles vão me dar condições, então, de fazer um indicador de evolução do meu trabalho baseada na responsabilidade daquela equipe que está trabalhando naquele momento. Precisamos aqui, então, olhar essas duas estruturas analíticas com bastante atenção. Nós temos a EAP por entrega, onde o elemento 1.1 é a fase 1, e nós temos a EAP por responsável, onde o elemento 1.1 é uma área chamada engenharia. Nesse caso, eu estou dizendo que o responsável é a própria engenharia e ela tem um produto para me entregar. Os critérios de decomposição eles diferem, então, para cada um desses envolvidos. Essa EAP por entrega, que eu vou fornecer ao meu cliente, eu tenho os produtos normalmente organizados pelas macroentregas e que aqui elas estão ilustradas pela fase 1 e a fase 2. Mesmo que o cliente até me venha pagar por etapas mais detalhadas, como o conjunto 1A, o conjunto B, o conjunto 2A, o conjunto 2B, o que eu tenho é uma organização da minha estrutura em função daquilo que eu estou levando até o meu cliente. E na EAP por responsável, eu estou então organizando os pacotes de entrega em função de cada área. Ou seja, eu não estou aqui agrupando o conjunto 1A e 1B, que formam a fase 1. Eu estou agrupando o conjunto 1A e 2A, um elemento da fase 1 e um elemento da fase 2, mas que acontecem sob a responsabilidade da engenharia. E estou agrupando o conjunto 1B e o conjunto 2B, que são de responsabilidade da montagem. Esse cronograma, então, baseado nessa EAP pelo responsável, ele vai me dar indicadores de evolução de projeto que são muito mais interessantes na minha rotina diária do que aquele meu cronograma baseado na entrega, que tem elementos macro e que vão ser trabalhados, então, junto ao meu cliente final. Bom, se estamos falando de duas EAPs, nós estamos sim falando de dois cronogramas. Aqui é importante perceber que quando se fala em um cronograma dentro do Practice Standard of Scheduling, pelo PMI, nós na realidade não estaríamos falando de um cronograma de projeto, mas sim de um modelo de cronograma, uma modelagem de uma visão daquilo que deve acontecer, e essa modelagem ela pode ter distintas visões. Uma dessas visões seria um cronograma baseado na entrega, e uma outra dessas visões seria o meu cronograma baseado nas responsabilidades.
Se olha então o meu cronograma desenvolvido a partir da minha estrutura analítica de entrega, eu vou perceber então que a minha fase 1 termina em 25/2/2014. Este mesmo cronograma, montado com as mesmas atividades, mas reorganizado em função da minha estrutura analítica por responsabilidade, eu vou ter um conjunto de datas diferentes. Por exemplo, a minha engenharia termina em 21/2/2014. Essa informação ela não está visível no outro cronograma. O outro cronograma ele destaca a entrega do meu produto, então eu tenho conjunto 1A, engenharia do conjunto, o conjunto 1B, que é a montagem do meu conjunto, e a relação entre a engenharia e montagem do meu conjunto 1 vão ter uma data de término em 25/2/2014. E no segundo cronograma, nós estamos agrupando os conjuntos em função de quem o realiza. Então, o conjunto 1A é a minha engenharia do conjunto 1, e o meu conjunto 2A é a minha engenharia do conjunto 2. E essa engenharia, independente do produto final que vai ser entregue para o cliente, ela vai concluir em 21/2/2014. Temos então duas estruturas analíticas, dois cronogramas de um mesmo projeto. O projeto, com valor total de R$8.000, ele deverá ser acompanhado sob a ótica do meu cliente, onde meus indicadores têm que estar amarrados às entregas, e eu tenho indicadores que vão estar relacionados aos responsáveis, onde eu vou buscar entender desvios do meu projeto desde o início dos seus trabalhos. Então, a mesma métrica, baseada em preço, ela vai ter resultados ou visões diferentes em função de qual EAP que está sendo trabalhado em determinado momento. Se eu olho sobre a visão do executor ainda, e eu tenho uma EAP por entrega, o avanço econômico ele ocorre durante a realização gradual das atividades. Ou seja, eu sou o fabricante e eu sei que o meu processo de engenharia está evoluindo, eu posso ir agregando um valor econômico àquele produto que eu pretendo entregar para o meu cliente, e com a diferença entre esse valor agregado dia a dia e o valor agregado originalmente planejado, eu tenho uma métrica baseada em preço, sob a ótica de quem executa. Agora, essa mesma métrica baseada em preço, nessa mesma estrutura analítica montada por entregas, se eu olho sob a ótica do cliente, o meu avanço econômico ele vai acontecer em etapas mais secas, em momentos mais determinados, que são as macro-entregas, ou as entregas principais. Então, o avanço econômico se dá na entrega de cada fase, a evolução gradual da minha engenharia, ou a evolução gradual da minha montagem pode não significar nada na visão do meu cliente. Descendo agora para a minha estrutura analítica pelo responsável. Na visão do executor, eu que estou realizando, o meu avanço econômico ocorre durante a realização gradual das atividades. A cada dia eu tenho uma engenharia que faz um conjunto de horas, que tem um determinado valor, e com isso eu tenho um preço potencial que está sendo agregado ao meu projeto. E se eu usar essa mesma estrutura analítica por responsável e olhar ela sobre a ótica do meu cliente, o avanço econômico novamente se dá só na realização das entregas, que é o momento onde a minha engenharia entrega os seus conjuntos e o momento onde a montagem entrega os seus conjuntos. Percebemos assim que uma métrica baseada em preço, mesmo que eu utilize uma única estrutura analítica baseada em entregas, eu vou ter indicadores distintos sob a ótica do executor e sob a ótica do cliente. E a mesma métrica baseada em preço, se eu estiver trabalhando na organização pelo responsável, vai ter também um momento de classificação, ou de ponderação, ou de importância distinto sob a ótica do executor e sob a ótica do cliente. Significa, então, que eu tenho que determinar qual é o melhor conjunto de informações que eu preciso trabalhar para cada um desses meus envolvidos. Cada EAP pode, então, ser acordada com um stakeholder diferente. Se o cliente concordar em pagar os avanços do projeto pelas macro-entregas, fase 1 e fase 2, nós vamos, então, ter medição em 25 de fevereiro e em 28 de fevereiro ao desenvolver a minha EAP baseada por entregas da visão do meu cliente. E se o avanço for pelas entregas por responsável, ou a engenharia ou a montagem,
nós teríamos uma medição em 21 de fevereiro, que é a conclusão da minha engenharia, ou em 28/2, quando finalmente eu faço a realização, o término da montagem de todos os meus conjuntos. Vamos então agora ver qual é o comportamento de um indicador por preço em cada uma dessas estruturas analíticas. Reforçando, a minha EAP pela entrega, onde eu tenho fase 1 e fase 2, e minha EAP por responsável, onde eu tenho um grupo de atividade chamado engenharia e um outro grupo de atividade chamado montagem. Para poder mostrar visualmente o comportamento de um indicador por preço em cada uma dessas EAPs, eu criei aqui um terceiro cronograma, um cronograma híbrido que faz uma correlação entre o que seria o cronograma caso ele acontecesse baseado na estrutura analítica por entrega, comparado com o mesmo projeto se ele acontecesse com uma estrutura analítica baseada nas minhas responsabilidades. Então, o importante aqui deste cronograma não é entender as datas e os valores, mas entender que o comportamento de uma mesma métrica, chamada preço, vai evoluir de uma forma diferenciada em função daquela estrutura analítica que foi escolhida. E, consequentemente, eu estou dizendo com isso que uma EAP bem montada para a visão do meu cliente vai me dar um indicador de avanço de projeto importante para a minha rotina com o meu cliente, mas ela pode ser completamente desnecessária ou não me agregar valor ou informação nenhuma prática para a minha atividade realizada pelas áreas responsáveis. E aí, então, para fazer o acompanhamento do meu projeto internamente, a mesma métrica baseada em um preço, eu teria que criar um indicador distinto para fazer o meu acompanhamento interno. Então, precisamos agora lembrar que só é possível controlar aquilo que planejamos medir. O desvio entre o planejado e o realizado, seja ele por quilo, por horas, por reais ou por qualquer outro elemento numérico, é determinado pela diferença entre o cronograma que se escolheu como linha de base e o cronograma atual. Entendemos assim que há uma escolha certa na hora de medir. A presente ilustração, que eu já falei, ela não está comparando um projeto entre dois momentos históricos distintos, mas sim a diferença entre os processos de medição. Eles demonstram, então, a vantagem da gente trabalhar com distintas estruturas analíticas para atender, a partir de uma mesma métrica, um conjunto de indicadores diferentes para aquilo que eu estou trabalhando junto ao meu cliente e aquilo que eu estou trabalhando internamente. Trazemos aqui, então, nossa terceira quebra de paradigma. Não existe uma opção mais certa ou mais errada para um dado projeto, e sim a opção que foi pactuada com cada stakeholder. Nós ouvimos muito estou aplicando boas práticas do Project Management Institute, por isso eu tenho que criar uma estrutura analítica baseada em entrega. Bom, depende. O que eu vou fazer com este cronograma baseado em entrega? Ele é um cronograma de trabalho com o meu cliente ou ele é um cronograma de trabalho com a minha equipe interna? O cliente final deveria optar pela estrutura em que melhor se possa contabilizar preços unitários, quantidades e volumes entregues, de forma com que ele entenda o valor agregado sob a ótica do produto acabado. Agora, em relação ao meu cliente interno, o financeiro, a engenharia, a fábrica, a diretoria, a equipe, eu posso ter um maior benefício se eu fizer a minha medição pelo avanço baseado numa situação totalmente diferente daquela que eu faço para a entrega do meu cliente final. O objetivo principal aqui é identificar o valor agregado durante a sua realização e, com isso, ter uma condição de identificar de forma precoce alguns problemas que poderão impactar naquelas entregas posteriores levadas ao meu cliente. Podemos agora, então, fazer uma primeira relação de regras para boas métricas. Identifique claramente o usuário da informação, identifique claramente a condição de coleta da informação desejada, flexibilize, mas não deixe de medir, e tenha sempre atenção em relação ao nível de detalhe, à periodicidade, à sua capacidade de ter um dado com acurácia ou precisão.
Essa é a segunda parte de métricas aplicadas ao planejamento e controle. Curvas, análises, indicadores e paradigmas em gestão de projetos. Hoje é segunda-feira de carnaval, pode ser que vocês escutem alguma batucada pelo fundo. Esse material está disponível em vídeo com comentários do autor em www.gestãodeprojetos.com.br/ss/métricas. Claro que se você está escutando isso, é porque você já descobriu esse endereço. Regras para boas métricas. Identifique claramente o usuário da informação. Identifique claramente a condição de coleta da informação desejada. Flexibilize, mas não deixe de medir. Flexibilizar e não deixar de medir significa que eu posso ter alguma flutuação em relação ao nível de detalhe, ou alguma variação em relação à periodicidade, ou eu posso estar menos preocupado com a acurácia ou a precisão, mas eu tenho que sempre buscar um conjunto de dados que eu possa manter regularmente a questão da medição. Em relação ao nível de detalhe, qual será a granularidade necessária? Eu estou falando de uma visão do portfólio, uma visão de um conjunto de projetos, estou falando de uma fase, de uma subfase, eu posso estar falando do nível da atividade. O nível de detalhe dependerá realmente da necessidade do usuário da informação e também da disponibilidade da mesma e a utilidade da sua aplicação. Ou seja, eu tenho que fazer uma relação entre o custo e o benefício, entre a obtenção da informação, a sua aplicação e a necessidade real do usuário. Depois vamos ver ainda, como parte dessa apresentação, um conjunto de indicadores, entre eles o valor agregado, prazo agregado, curva S, burn down, diferenças de todos os tipos e dados probabilísticos. Em relação aos indicadores, se eu olhar o valor agregado, eu poderia trabalhar com base no preço, base ao custo, quilo, horas e assim por diante. Prazo agregado ainda no Brasil é uma novidade. Nós tivemos o primeiro livro traduzido recentemente para o português. Nós vamos trazer algumas informações extras pelo Paulo Andrade, que foi responsável pela tradução no Brasil. Ainda nos indicadores veremos a curva S, com desvios de horas, de peso, quantidades e reais. Vamos falar um pouco sobre o gráfico de burn down, com consumos diversos. Falaremos de diferenças e falaremos de cenários probabilísticos. Falaremos de risco, aplicação de Monte Carlo, SDPM, etc. Um bom cronograma irá permitir a aplicação não de um ou de outro indicador, mas de uma variedade deles, pois em sua essência depende dos mesmos dados de avanço de um projeto. Ou seja, uma vez que eu trabalho um bom cronograma, se eu estou trabalhando com indicadores de valor agregado, ou curva S, burn down, ou aplicação de diferenças, eu verei que o mesmo dado medido poderá me auxiliar na coleta dessas informações. Eu estarei buscando, então, no projeto o que se fez, por quem, quando, como, por quanto, onde e por quê. Se lembrarmos agora do nosso projeto exemplo, a UDE XYZ001, nós podemos, então, começar a imaginar que métricas nós podemos retirar daqui. Se olhar o projeto como um todo, nós estamos falando de um conjunto de sistemas. E o conjunto completo de slides dessa ODE está numa outra apresentação disponível no SlideShare chamada Planejamento, Execução e Controle, Projeto ODE. Quando falo de múltiplas EAPs e pego a visão do projeto da UD distribuído por áreas de controles ou processos, nós estamos vendo que esse projeto da UD tem subconjuntos, e o subconjunto do projeto UD parte B ele tem uma área principal e um outro subprojeto chamado UD/2. Esse UD/2 tem também subdivisões, e aqui eu já começo a falar de alguns indicadores gerenciais. Eu tenho ainda um particionamento do meu projeto para tratar dos contratos em geral, e também uma área para cuidar das entregas. Em relação aos contratos em geral, quando eu penso em controles e processos, eu vou dividir esse projeto entre fornecedores e os projetos de seus fornecedores. Expandindo a visão do subprojeto DB/2, quando eu vejo a relação entre contratos e fornecedores, um ponto importante pode ser fazer uma diferença entre aquilo que são entregas de bens ou serviços, em função do próprio processo de medição. Para o fornecedor A, eu tenho uma decomposição somente em bens. Para o fornecedor B e C, eu vou fazer uma divisão entre bens e serviços. Para o fornecedor D, eu vou trabalhar somente a parte de serviços. Em todos eles, eu vou querer entender indicadores gerenciais, dados do contrato em geral e qual é o conjunto de entregas.
Por entregas, eu vou entender quando recebo cada resultado de cada subprojeto, como estão os atrasos e qual é o impacto final para o início da atividade da refinaria. Qual é o valor agregado efetivo em relação ao escopo fornecido para cada período de medição. Em relação aos fornecedores, como estão os contratos? Que bens e serviços já foram pagos? E que entregas já foram feitas? Que entrega crítica do fornecedor A está impactando o trabalho do fornecedor B? Ainda se eu olho minhas múltiplas estruturas analíticas, se eu faço uma análise por fase, que fase do processo até o início da produção está concluída? Onde estão os meus gargalos? Se eu olho a entrada e saída da minha AOD sob uma ótica de uma visão de uma unidade funcionando, que é o produto final que eu pretendo ter, eu vou entender então que a minha unidade é um processo, e esse processo vai receber petróleo, esse petróleo vai passar por um conjunto de sistemas, dessalinização, com pré-flash, estabilização, fracionamento da nafta, eu vou ter uma parte que vai para o forno, destilação atmosférica, vou passar por retíficas, vou ter uma destilação a vácuo, né? E no final desse meu processo eu vou ter nafta leve, nafta média, nafta pesada, querosene, diesel leve, diesel pesado, gasóleo leve, gasóleo pesado, resíduos de vácuo e assim por diante. Se olhar este mesmo projeto com os mesmos sistemas, sob a ótica de realização do projeto em si, eu preciso entender que as entradas do meu sistema são resultados de outros projetos, aplicação de máquinas e materiais, questão de contratos, o envolvimento dos terceiros, uma série de outras coisas. E os resultados que eu vou oferecer para o meu projeto, com os mesmos sistemas, são, na realidade, um conjunto de saídas para outros projetos. E na somatória destes conjuntos, eu espero, em um determinado momento, ter a minha refinaria operando. Na construção de um cronograma, vamos ver então etapas desde a definição do escopo do projeto até o desenvolvimento do cronograma, que servirá de base para a construção de indicadores e métricas. Se olhar o projeto DE sob a ótica do desenvolvimento do cronograma, meu primeiro passo é criar a EAP do projeto, a partir da EAP do portfólio de projetos, contendo assim os níveis necessários. Por que eu vou examinar o portfólio? Para que, da mesma forma com que eu vá exigir do meu subcontratado, do meu fornecedor, um conjunto de entregas que façam sentido para o meu cronograma, eu preciso preparar o conjunto de produtos do meu cronograma para aquele usuário final, que é o meu cliente, que pode ser o projeto como um todo, o conjunto das unidades, uma refinaria em particular, ou o conjunto de refinarias de São Paulo. Uma vez que eu desci a minha estrutura analítica, eu começo a identificar os responsáveis. No projeto DE eu tenho José, no subprojeto da UDA eu tenho João, no subprojeto da UD parte B eu tenho a Maria, e a partir de cada um deles eu começo a ter então projetos e subprojetos, e eu começo a criar uma estrutura de responsabilidades. Como terceira etapa, eu vou abrir os meus subprojetos. E sempre que possível, eu vou aplicar uma estrutura de uma analítica já padronizada em relação a outros projetos. Nesse caso, o subprojeto D/B, porque eu tenho dois grandes grupos, o principal e o subprojeto D/B2, eu vou manter uma estrutura muito similar. Em ambos eu vou ter os indicadores gerenciais, o contrato em geral e as entregas. Em relação aos contratos em geral, eu ainda vou abrir fornecedores, e esses fornecedores eu ainda vou fazer uma relação se são fornecedores de bens, bens e serviços ou somente serviços. Ainda no detalhamento dessa minha EAP, eu vou pegar elementos característicos da estrutura que eu já tenho no meu projeto, eu vou entender o contexto da entrega que está sendo feita. Aqui no caso, então, em relação à entrega geral da minha UDB, parte principal, eu vou dividir o meu projeto em forno, destilação atmosférica, retífica A, retífica B, retífica C, liberação de nafta pesada, liberação para destilação a vácuo e interface pré-flash. Então aqui o que eu estou fazendo? Uma união de uma estrutura analítica que me permita uma composição do meu projeto em relação aos projetos em um nível superior e um detalhamento deste meu projeto ou do meu subprojeto em função das entregas que eu tenho
a condição de dar visibilidade ao meu cliente. Como etapa adicional ainda, eu vou verificar se essas entregas correspondem a, no mínimo, um relacionamento entre esse subprojeto e os demais. Ou seja, eu vou começar a examinar a relação daquilo que eu estou dizendo que são entregas no meu projeto em função do sistema como um todo e ver se existe uma coerência. Vou examinar o contexto do meu forno, da minha destilação, da minha retífica, da minha liberação da nafta pesada, da liberação de destilação a vácuo e a interface do pré-flash em relação a todo aquele subconjunto que eu chamei de UDB/principal. Em quarta etapa, eu vou detalhar essa minha estrutura analítica, já tentando enxergar o que serão as entregas para o meu cliente. Nesse caso, se eu pegar somente a parte do subprojeto DB e a parte principal desse subprojeto, eu vou ter como entregas o forno, a destilação atmosférica, a retífica, que está dividida em 3 grandes grupos, a liberação da nafta pesada, a liberação para destilação a vácuo e a interface pré-flash. O que estou fazendo então nesse caso é verificando se as entregas correspondem a no mínimo os relacionamentos entre esse subprojeto e os demais. Depois de eu concluir a análise daquelas entregas que fazem sentido em relação ao fluxo de processo e relacionamento com as demais etapas do meu projeto, eu posso imaginar outros resultados do meu projeto que podem incluir produtos e serviços diversos e que poderão me dar informações necessárias para depois o meu conjunto de métricas e indicadores. Por exemplo, seria uma entrega de relatórios gerenciais. Não é um produto específico da minha UDE, como é o caso do forno ou da retífica ou da liberação, mas é um produto necessário para a realização do meu projeto. Esse exemplo, a entrega de relatórios gerenciais, é tão importante para o negócio quanto as unidades físicas da UD, de forma então a garantir a integração entre os sistemas. Etapa 4.2. Eu vou detalhar outras fases do projeto até que a AEP permita um nível adequado de controle sobre os resultados do projeto. Aqui o ponto principal é: cronogramas de fornecedores devem, sempre que possível, ser integrados ao cronograma principal. Quando isso não for possível, as entregas dos cronogramas complementares dos fornecedores devem estar devidamente vinculadas ao restante do cronograma do projeto da UD. Ou seja, sempre que possível, eu vou trazer aquela decomposição do cronograma do meu subcontratado, mas quando isso não for viável, eu vou ter que, no mínimo, identificar os conjuntos de interface entre o meu cronograma e o detalhamento do cronograma do meu subcontratado. Isso, normalmente, eu vou fazer a partir da identificação das entregas principais. Um exemplo disso, o fornecedor B será responsável por 100% do forno, e ele vai tratar todo este forno como um projeto próprio. Importante. Sob a ótica do contrato com o fornecedor, o produto forno só estará completo quando estiver devidamente ligado ao pré-flash e à destilação atmosférica. Então, com isso, a minha entrega esperada do meu subcontratado é o forno. Mas eu vou dividir essa entrega em pré-flash ligado e destilação atmosférica ligado, para então, com isso, construir uma interface, um relacionamento entre o cronograma do meu subcontratado e o cronograma principal. O detalhamento de um fornecedor pode auxiliar no entendimento do trabalho a ser realizado por outros fornecedores. Então, se eu puder fazer com que ele me forneça aquela estrutura analítica que eu preciso, com aquele conjunto de entrega que são necessários para o entendimento do meu próprio cronograma, e ainda me dar o conjunto de atividades que demonstram como ele vai atingir a sua meta, eu tenho condição de ampliar o nível de detalhe do meu cronograma e, com isso, minimizar alguns riscos de projeto. Então, aqui vamos falar num quarto paradigma. O treinar o fornecedor e apoiar o fornecedor no detalhamento do seu trabalho, ajudá-lo a realmente desenvolver o seu cronograma de forma com que ele se possa relacionar com o cronograma principal, é, na realidade, mitigação de risco. Ou seja, o meu projeto passa a ter condição de melhorar a sua chance de sucesso em função do detalhamento que eu estou promovendo junto ao meu fornecedor. Isso, então, não é custo, isso é um investimento. Eu estou trabalhando mitigação de risco em o meu cronograma. Já tínhamos falado
Minha estrutura analítica vai me dizer o que tem que ser feito, e meu cronograma deve responder o como, o quando, o porquê. Então eu vou tentar detalhar as minhas fases do meu projeto até que eu consiga começar a responder essas perguntas. Chegar então ao meu 5W2H. What, o que estamos fazendo. Where, onde estamos fazendo. When, quando estamos fazendo. Why, por que estamos fazendo. Who, quem está fazendo. How, como estamos fazendo. E how much, por quanto estamos fazendo. A soma de diversas entregas de um nível corresponde ao resumo do nível superior. Então eu tenho que começar a enxergar o meu 5W2H dentro daquilo que é a estrutura que eu estou passando para o meu subfornecedor, e eu tenho que esperar que o detalhamento dele venha de fato responder aquelas questões. Ainda no desenvolvimento do meu cronograma, eu tenho que partir para a etapa número 5, que seria a aplicação dos recursos. Que recursos são esses? Não estamos falando só de recursos humanos. Nós estamos falando dos ingressos financeiros, nós estamos falando de pagamentos, nós estamos falando de materiais, nós estamos falando de máquinas e equipamentos, nós estamos falando de pessoas. Então, no detalhamento do meu cronograma, onde eu estou falando da importância de se trazer os recursos, nós temos aqui uma outra quebra de paradigma. Um cronograma sem planejamento de recursos é somente uma carta de intenções. Ou seja, se eu não sei o recurso, se eu não sei quais máquinas são necessárias, se eu não trabalhei o detalhamento das pessoas, do dinheiro necessário, da forma como são feitos os pagamentos, quais são os custos envolvidos, quais são os materiais necessários, eu vou ter surpresas ao longo do meu projeto, porque acabou o dinheiro, acabou o recurso X, não tem o Y, o recurso R não veio, ZZ não foi entregue, e assim por diante. Para eu então resolver isso, eu vou trazer a integração dos recursos para dentro do meu cronograma, e depois eu vou trabalhar a integração desse meu cronograma com os demais cronogramas daquele meu sistema. Cronogramas bem desenvolvidos permitem acompanhamento físico e financeiro de bens e serviços. Não tem por que ficar trabalhando em planilha avulsa. Aqui também temos que lembrar da questão do físico financeiro e físico econômico. Né? Esse detalhe ele muda a forma com que eu trabalho meu cronograma. Mas eu posso trabalhar as 2 ou 3 informações. Nós temos também os registros de atrasos e as ações correspondentes de todos os envolvidos, inclusive clientes e fornecedores. Eu tenho a questão de análise de valor agregado em diversos níveis, por fases, por tipo de recurso, por entregas, fornecedores, etc. Eu tenho também acompanhamento por indicadores de probabilidade de sucesso, caso eu venha desenvolver um cronograma que me dê condição de trabalhar as probabilidades. Cronogramas bem desenvolvidos ainda me permitem levantamento de produtividade em campo, que é a unidade de trabalho por tipo de recurso, simulações alternativas, que vai me dar chances de otimização, vai me dar a relação de histogramas mais realistas, vai me permitir possibilidade de trabalhar com simulação de riscos, com ações corretivas e preventivas. Eu vou ter condição de gerar relatórios gerenciais simplificados, registros históricos e de tendências. Eu vou poder reaproveitar estruturas entre um cronograma e outro, que são as já faladas fragments, e eu vou, com isso, ampliar a minha comunicação. Cronogramas, então, devem ser vistos como um modelo simplificado da realidade para estabelecer metas e identificar desvios em função do seu acompanhamento. Cronogramas, então, devem ser vistos como um modelo simplificado da realidade para estabelecer metas e identificar desvios em função do seu acompanhamento. O modelo simplificado de um projeto de grande envergadura não é sinônimo de um cronograma pequeno ou com poucos níveis em sua decomposição. Criar um bom cronograma para um projeto é como dar uma boa educação aos filhos. Não garante o seu futuro, mas lhes dar uma oportunidade de sucesso.